Olá! O título da aula de hoje é A gentileza é a força de uma nova expressão de cultura. Essa aula faz parte da playlist Fundamentos da Espiritualidade Contemporânea. Assista ao curso completo. É extremamente complexo discernir o ser humano. As pessoas não são iguais. É verdade, são extremamente semelhantes, mas possuem estruturas eminentemente distintas. A estrutura do ser humano emerge na dispersão do cotidiano. Estrutura tais como vaidade, indiferença, ira, dissimulação, bondade, bom humor, paciência, fidelidade. Algumas dessas estruturas são fundamentais, a saber, a competição, a admiração, a desconsideração, a gentileza, a surdez e a escuta. A gentileza é uma palavra ao mesmo tempo antiga e nova, pois ela é algo ainda não plenamente conhecido e que possui um fundamento estruturante para o nosso tempo. A competição está intimamente relacionada com o orgulho e a competição. Ou melhor, a competição está intimamente relacionada com o orgulho e a ambição, ao passo que a admiração está vinculada essencialmente com a simplicidade e a candura. A lista que Paulo de Tarso apresenta em Gálatas 5 sobre as características do fruto do Espírito é não somente uma das mais belas páginas das Escrituras, mas também de toda a literatura universal. Pare, pense e admire essas palavras. As 9 características do fruto do Espírito. Amor, alegria, que eu traduzo por felicidade, paz, paciência, amabilidade, que eu traduzo por doçura, bondade, fidelidade. Mansidão e domínio próprio. É lindo e profundamente necessário para o nosso tempo. Era da indiferença, na qual até mesmo pessoas boas desenvolvem devido ao nosso tóxico sistema de relações, a frieza, de maneira que é difícil discernir quem é bom e quem é ruim. Nossa sociedade desenvolveu gradativamente o conceito de que definir uma pessoa como boa ou má constitui algo caricato e infantil, algo típico das histórias em quadrinhos, onde existiria uma suposta luta do bem contra o mal, o que jamais existiria, pois o ser humano seria definido como algo complexo demais para ser caracterizado como mal ou bom. O que eu abordo nessa aula é algo que vai à contramão dessa ideologia. É exatamente o fato de as pessoas serem demasiadamente complexas, o motivo pelo qual elas desenvolvem características para dissimularem o que são. Pessoas más planejam habilmente características para maquiarem sua maldade, enquanto pessoas boas constroem barreiras hostis para se protegerem do mundo.
Esse é um dos motivos pelos quais os indivíduos em nosso tempo parecem iguais e são tão complexos de serem discernidos. E na noite em que todos os gatos são pardos, para utilizar uma expressão aproveitada por Hegel no prefácio de sua Fenomenologia do Espírito, ocorre no contradiscernimento um nivelamento em que tudo parece o mesmo, dentro do qual, por analogia, tende-se a agir com hostilidade para com todo o humano, pois, por comparação, todos aparentam ser hostis. Todos aparentam ser hostis, devido às barreiras psicológicas desenvolvidas pelas pessoas boas e pela aparência de bondade articuladamente construída por seres ruins, e também devido a uma das doenças do nosso tempo, a indiferença universal. Como sentir-se seguro no mundo? Como superar a hostilidade generalizada sem adoecer? E sem sucumbir à impiedade, mesmo sendo uma pessoa de disposição gentil? Conhecendo as origens da força e da gentileza, descobrindo que a gentileza é a força de uma nova expressão de cultura. Paulo de Tarso, no livro de Gálatas, ao mencionar a gentileza, ele não fala diretamente, mas de algum modo a inclui. Não aborda a necessidade de força para viver no mundo, mas ele utiliza-se dessa expressão em outros textos, a força, no caso. Como? Efésios 1:9. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Efésios 2:7. Desse me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, e a mim concedida pela operação do seu poder. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6:10. O inesquecível livro de Efésios. O que esses textos querem dizer é que a origem da gentileza e da força para enfrentar o mundo é a mesma fonte. Certa disposição de discernimento que aniquila o sutil nivelamento entre o bem e o mal e discerne todas as coisas. Porque a origem da gentileza e da intrepidez é a mesma força. Porque as nossas reações no universo da humanidade não podem constituir uma arbitrariedade. Não podem constituir uma arbitrariedade. Ela age com critério. Nesse sentido, podemos nos lembrar das 4 virtudes cardeais do cristianismo: temperança, prudência, fortaleza e justiça. Temperança: modera a atração dos prazeres sensíveis e procura equilíbrio no uso dos bens criados. Prudência: capacidade de discernir o bem e escolher os meios adequados para o realizar. Fortaleza: dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na busca do bem. Justiça: vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Por que essas virtudes dentro do coração do cristianismo são necessárias? Porque uma das funções do cristianismo no mundo não é apenas amar o próximo, mas também combater, e não somente combater, mas eliminar a maldade.
Pois essa é uma verdade filosófica. Um dia a maldade será erradicada da história pelo cristianismo. O cristianismo é uma potência, uma força histórica, e ela está se desenvolvendo, está em curso. Essa força não é política, mas refere-se ao mundo espiritual e às regiões celestiais. Você já parou para pensar por que o mal existe? Qual é a origem do mal? Você poderá responder, o homem. Essa resposta pode parecer correta, mas é insuficiente. Pois existem no mundo pessoas misericordiosas, pessoas bem-humoradas, e existem pessoas detestáveis. Nesse sentido, o mundo não pode ser nivelado. A origem do mal é uma palavra que está no logotipo da nossa escola, cujo nome é Aion. O Aion é uma força presente no mundo, que dá origem ao mal, cuja fonte é o príncipe desse mundo. Trata-se de um sistema organizado de força, um projeto para levar a humanidade e toda a história a um fim, a prevalência do Aion. O cristianismo, presente até as raízes na cultura cristã ocidental, ao contrário, é outra força, cuja origem é a cruz. E seu objetivo é erradicar a presença do mal no mundo e instituir o milênio. Como se aniquila o mal? Destruindo o seu inimigo fisicamente? Não. Trata-se de uma guerra espiritual, que se desenrola nos bastidores da história e no próprio sentido e direção da cultura. Por isso, a virtude cardeal da justiça é a força constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. E a virtude cardeal da fortaleza pode ser denominada, no novo sentido do nosso tempo, como um pilar de força necessária para vencer o mal no mundo. A estrutura dessa força espiritual se denomina dulcibilidade. A dulcibilidade é o fundamento que produz gentileza e aniquila a maldade. Para a cultura cristã, o neomedievalismo é um período de erradicação do mal. Para a cultura cristã, o neomedievalismo é um período de erradicação do mal e da irradiação da gentileza. Porém, o contraprojeto hermético enxergará no neomedievalismo um período de irradiação do mal e erradicação da gentileza. O que quer dizer tudo isso? Significa que existem dois superprojetos, um de cultura e um de contracultura, em andamento. Não são três, mas apenas dois superprojetos. Quando me refiro às duas igrejas místicas do futuro, isso é uma referência ao Manifesto Místico, cujo link deixarei na descrição do vídeo dessa aula. Guarde isso em mente. A origem da erradicação do mal e a origem da gentileza é a mesma fonte. Esse é um dos sentidos da cultura para os tempos que estão por vir. Até a próxima.